Agora nós vamos trabalhar um pouco os números, tá? O sinal de número é esse aqui, tá? Números. Então, se eu fosse fazer a datilologia da palavra, seria N, U, acento agudo. Ó, é um sinal icônico que a gente chama, porque é um sinal que representa exatamente como ele é na forma escrita, tá? Então, um acento agudo, ele é como se fosse o tracinho que a gente coloca escrito no português, tá? Então, N, U, acento agudo, o acento ele sempre vem posteriormente à letra a ser acentuada, tá? N, U, acento agudo, M, E, R, O, S. Números, tá? Mas esta palavra, ela tem sinal. Sinal, observem, sinal, tá? O sinal dela é esse aqui, números, tá? Então, agora eu vou apresentar para vocês os números. 1, 2, 3, 4, 5. Observe a configuração de mão do 5. 5. 6. No início, às vezes é um pouco difícil fazer o número 6, tá? Então, a dica que eu dou, palma da mão para cima, fecha todo mundo e, ó, aperta a voltinha aqui, deixando só o dedão para fora, tá? 6. 7. Observem a configuração de mão do 7, tá? O dedão bem coladinho aqui. 7. 8, que é igual ao quê? A nossa letra S. 8. 9. O 9, ele é exatamente o nosso 6, tá? Então, no início, com dificuldade para fazer, a gente faz a mesma coisa, ó. Abre a mão, fecha, como se fosse fazer o 0. Mas, ó, a gente fecha mais um pouquinho e deixa o dedão para fora, tá? A gente faz o 6, depois é só inverter, a gente tem o 9, tá? A partir do 10, tá? As casas decimais, quando a gente entra nas casas decimais, a gente tem que fazer uma combinação. Então, ó, 1, 0, tá? Esse é o número 10. 1, 0. Se eu quiser fazer o 11, vai ser 1, 1. Se eu quiser fazer o 12, vai ser 1, 2, tá? E assim sucessivamente. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e assim vai, tá? A numeração, ela ajuda muito a gente, não só para apresentação, como idade, mas também para localização, troca de telefone. Então, é um vocabulário importante para que a gente tenha, tá? Nesse momento, não é muito importante que a gente faça essa distinção, mas eu vou apresentar para vocês que quando a gente fala de quantidade, tá? Quando a gente está usando na ordem de medida, tá? De quantidade ou medida, a gente não usa até o número 4 essa configuração de mão deitada, tá? A gente vai fazer em pé, com a palma da mão para frente. Então, por exemplo, se eu quero dizer, quantos alunos eu tive em sala hoje? Eu tive 1 aluno, eu tive 2 alunos, eu tive 3 alunos, eu tive 4 alunos. Até o 4, quando a gente está falando de medida ou quantidade, a gente usa essa configuração de mão. Do 5 para frente, a gente já volta à nossa configuração anterior que a gente aprendeu, tá? Então, quando eu estou falando de quantidade, vai ser 1, 2, 3, 4. Essa é a única diferença, até o número 4. Depois, a gente usa a numeração igual. 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente, tá bom? Então, essa parte da numeração, ela é muito importante para nos auxiliar na comunicação do dia a dia, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.